Fala galera, aqui é a Blu e o vídeo de hoje é sobre altar. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês, na verdade, sanar algumas dúvidas que deixaram lá no nosso grupo do Facebook do Aliança Wicca sobre altar. Muitas pessoas têm diversas dúvidas sobre o altar que nós usamos na bruxaria, então a gente vai responder um pouquinho delas aqui. Se você não está no grupo do Facebook do Aliança Wicca, já entra aqui embaixo nos links que estão salvos na descrição aqui do vídeo, tá bom? Antes de começar o vídeo, galerinha, já vou falar para vocês irem lá na minha loja virtual que se chama Magic Cat Story. O link tá na descrição, é uma loja de produtos esotéricos e ritualísticos que pode ser que você goste, então dá uma passadinha lá e deixa o seu like lá também no nosso Instagram. O link tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então vamos para o vídeo, meus queridos. Bom, eu já fiz um vídeo sobre altar aqui no canal para vocês, que é um vídeo onde eu explico o que é altar, o que geralmente nós utilizamos no nosso altar, mas eu vou deixar uma foto aqui como exemplo do que é um altar da Wicca, o que é um altar que nós, bruxas, utilizamos em nossos rituais, tá? Já deixando claro de antemão que nós, bruxas, trabalhamos com a energia e com a magia natural. Para quem caiu de paraquedas aqui, oi, eu sou a Blu, sou uma sacerdotisa wiccaniana e estou fazendo diversos vídeos sobre a religião Wicca, sobre a bruxaria no geral, tem diversas coisas aqui no canal, então assiste os outros vídeos para ficar informado sobre. Lembrando que a bruxaria não tem nada de ruim, somos apenas pessoas que praticamos uma religião que vem da natureza e do amor por todos os seres vivos, então não tem nada de ruim nisso. Que fique bem claro, tá bem? Então tá bem. Quando a gente fala sobre altar na bruxaria, nós estamos falando sobre algo que nós acreditamos trazer energia. Então, esses altares que nós montamos, geralmente são muito sagrados pra gente, com objetos que nós podemos colocar, como por exemplo o atame, como por exemplo um sino, um cálice, um caldeirão, as estátuas que representam os deuses que nós trabalhamos, também tem incensários, incenso, o que a gente for utilizar, beleza? Tem velas também, geralmente no nosso altar, mas lembrando muito bem que nós trabalhamos com as energias, inclusive com a nossa energia. Então, a coisa mais importante do mundo para uma bruxa é o seu altar? Não, é a sua energia, é o seu intencionamento. Blu, eu não tenho dinheiro, não consigo ter um altar super caro, riquíssimo. Já vou adiantar para vocês que não precisa, galera. Para você ser bruxa, para você fazer os seus rituais, para você fazer a magia acontecer, você só precisa de você mesmo. Então, saiba entrar em equilíbrio consigo mesmo, saiba trabalhar as suas energias, medite, mentalize, aprenda a entender as suas intenções, que isso já é o essencial. Tendo a intenção, tendo a intuição, tudo isso já basta para que você faça a sua energização, a sua magia que você precisa. Mas é muito importante que tenhamos também o nosso altar, porque o altar também é algo maravilhoso e que traz uma potencialização além de um direcionamento energético. Então vamos para a primeira pergunta sobre o altar. Bom, a primeira pergunta foi a Sheila que fez lá no grupo. Ela perguntou: cada elemento deve obrigatoriamente ser colocado de acordo com seu respectivo ponto cardial? Para quem não sabe, cada elemento tem uma representação que vocês vão ler em diversos lugares, e também tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre elementais. Tá bom? Nesse vídeo eu explico um pouco mais do porquê cada elemento existe em cada lugar e também sobre essa questão deles no altar. Você precisa obrigatoriamente colocar eles no ponto cardial? Não, tá? A maioria dos bruxos eventualmente coloca, sim, em seus altares nos pontos certinho, né? Por exemplo, a terra sendo o elemento norte, o fogo sendo o elemento sul, no oeste nós temos a água e no leste nós temos o ar. Geralmente essa é a disposição que é colocada os elementos, mas não tem problema você ter um altar, por exemplo, virado para outra região e intencionar as energias para o ponto cardial que você deseja.
Cada bruxo trabalha de uma forma, mas, por exemplo, para quem trabalha com a bruxaria solitária, ela pode simplesmente fazer o altar aonde é disposto, tá? E aí você direciona as energias. Por exemplo, você monta o teu altar aonde você consegue e manda as energias para onde tem que ser mandadas. Você direciona, você se vira aonde a energia deve ser enviada ou onde a energia deve ser recebida e você faz as invocações e você trabalha com os elementais dessa forma. Essa é uma das formas que você pode trabalhar. Por exemplo, o meu altar está virado para o leste. E eu quero colocar as energias no ponto cardial certinho de cada elemento. Você vai virar para o norte, você, não o seu altar, tá? Você vai virar-se para o norte e vai fazer as invocações do elemento terra virado para o norte, e para o sul você vai fazer as invocações do fogo e assim por diante. Não tem problema você direcionar dessa forma, tá bom? Então não é obrigatório você utilizar os elementos exatamente dentro dos pontos cardeais que eles pertencem, tá bom? Você pode direcionar, você pode se virar a eles para fazer as invocações, tá bem? E aí você coloca no seu altar a representação, por exemplo, uma vela, você vai lá, faz as invocações no sul, e aí você coloca no seu altar na forma que ele tá bem? E isso funciona para os deuses também, tá bom? Geralmente nós invocamos a deusa pelo oeste e o deus pelo leste, tá bom? E aí, galera, entra em outra questão, que é a questão de aonde que o altar deve ser direcionado ou virado. Depende da sua tradição, tá? Se você é uma tradição que geralmente é colocado o altar virado para o leste, então você faz ele virado para o leste. Se não tem como fazer virado para o leste, você faz para onde você tá e aí você intenciona para o leste. Se você geralmente utiliza para o norte, você vira ele para o norte, ou então você direciona as energias para o norte. Eu, Blue, faço meu altar virado para o norte, tá bom? Geralmente. Quando não é possível, eu faço isso, coloco as energias ali voltadas para esse direcionamento, porque nós trabalhamos em sentido horário, enfim, tá? Geralmente essa é uma das dúvidas que as pessoas têm, principalmente os bruxos solitários. A outra pergunta, quem fez foi a Priscila, ela perguntou se pode ter um altar portátil. Gente, muitas pessoas têm altares portáteis ou desmontáveis. Eu mesma sou uma pessoa que não mantenho sempre, né, o meu altar montado ali. Geralmente eu desmonto o meu altar depois do ritual e remonto ali com o próximo ritual, até porque eu coloco elementos novos, eu fico mudando. Eu não sou uma pessoa que tem um altar completamente fixo, tá? Apesar dele ser bem parecido, vocês veem aqui nas fotos, geralmente que eu posto, eles são parecidos, mas sempre tem alguma coisinha nova, sempre tem um intencionamento diferente, então tudo depende da intenção, tudo depende de tudo que você acredita, da sua filosofia e tudo mais, tá bom? Mas sim, você pode ter um altar portátil. Geralmente as pessoas que têm altar portáteis, elas colocam, por exemplo, numa caixinha de madeira, pequenininha, pode ser com só pedras. Lá na minha loja online, eu montei para vocês um altar só de cristais. Esse altar, ele tem a tame, ele tem todos os elementos e ele também tem a representação dos deuses. Então, é um altar feito apenas com pedras e ele tem também uma tigela de selenita, onde você pode queimar algumas ervas dentro. Então, assim, esse altar que eu montei, ele foi justamente pensado para vocês criarem um altar portátil. Eu sei que nem todo mundo aqui pode ter um altar à mostra, nem todo mundo pode ter um altar aí que fique ali, que as pessoas vejam, ou também não querem ter o altar à mostra, então não tem problema, você pode criar ele dentro de uma caixinha, apenas com cristais e pedras, tá bom? Ou você pode ter um altar normal do tamanho que você quiser e guardar ele dentro de uma caixa, dentro de um armário, não tem problema, tá? Lembrando que as energizações e tudo que você for fazer vai depender da sua intenção. É a mesma coisa de tipo, Blue, eu posso acender uma vela no meu altar e aí depois do ritual apagar a vela? Depende da sua intenção, da sua intuição. Se você na hora que acendeu a vela intencionou que ela vai ser funcionada até ela acabar, beleza, você vai ter que deixar ela acesa até ela acabar. Se você intencionou que é para ser
Apagada a vela depois do ritual, que as energias já foram enviadas, então você apaga a vela depois. Então é sempre importante você pensar no seu intencionamento antes de você fazer as coisas. Uma delas é acender a vela e outra é o altar, tá bem? Então pode sim ter um altar portátil, inclusive é uma das soluções que muitas pessoas encontraram para praticar a bruxaria hoje em dia. Porque sim, muitas pessoas ainda se escondem porque não podem falar, não podem se expor ainda como praticantes da bruxaria, praticantes da Wicca. Tá bom? Então, sim, você pode ter um altar portátil sem problema nenhum. Representa os 4 elementais, você pode usar apenas velas, você pode usar o que você quiser para representar, desde que sejam coisas da natureza. Outra pergunta é da Stephanie. Ela perguntou: o que pode ser colocado no altar para representar a deusa e o deus que não sejam estátuas? Inclusive, ela perguntou se podem usar representações impressas em papel. E olha aí, ela já deu uma das dicas que eu ia falar. Pode sim usar imagens da deusa e do deus impressos em papel que você ou desenhou ou que você pegou aí pela internet. Não tem problema você usar as imagens impressas. Por quê, galera? Porque os deuses, eles não estão dentro desses objetos. Os deuses, eles são energia, eles estão dentro de tudo que é vivo. Nós da bruxaria acreditamos nisso, né? Então esses objetos, eles servem para quê? Representar os deuses. Você pode utilizar, como eu falei anteriormente, as pedras. Geralmente você pode utilizar, por exemplo, a pedra da lua e a pedra do sol para representar a pedra da lua, a deusa, e a pedra do sol, o deus. Você também pode representar os deuses utilizando velas, tá? Você pode usar, por exemplo, uma vela prateada para representar a deusa, uma vela dourada para representar o deus. Blue, eu só tenho vela branca. Pode usar a vela branca. Você pode entalhar nessa vela o símbolo da deusa e do deus também, se você quiser, tá? Não tem problema. Essas são as formas que você pode utilizar. Em determinadas épocas do ano, você pode representar uma concha, a deusa, e uma pinha, o deus, tá? Também é uma forma de você representar aí os deuses, tá bem? O caldeirão, geralmente, ele é um objeto da deusa. Ele simboliza o ventre da deusa. E o atame simboliza o falo do deus, tá? Então, são coisas que a gente já utiliza nos nossos altares normalmente, que também representam os deuses, tá bem? Mas você pode utilizar aí 2 imagens, 2 estátuas, 2 pedras, o que você quiser utilizar, desde que seja de forma natural, tá bom? Uma coisa que seja natural, nada de usar coisas plásticas, tá? A Franz perguntou se precisa obrigatoriamente representar todos os elementais. Não, como eu falei para vocês, vocês não precisam obrigatoriamente ter nada no altar de vocês. Então quer dizer que vocês não precisam obrigatoriamente ter as velas, o incenso representando o ar, o cálice representando a água, uma pedra representando a terra. Você não precisa ter isso, tá? Você só precisa ter você, os seus intencionamentos, os seus direcionamentos. Então essa pergunta basicamente já foi respondida anteriormente, que é só você utilizar as suas invocações para dentro de si e não precisa obrigatoriamente ter representação de todos os elementais, tá? Mas é bem fácil representar eles, afinal, eles estão em tudo, eles estão em nós, eles fazem parte de tudo, né? Assim como os deuses, os elementais também fazem parte da gente. Então, não tem problema você não ter o que, como nem o que representar eles, tá bom? Bom, galera, a próxima pergunta é da Poliana. Ela falou assim: é verdade que não podemos deixar o altar abandonado, tipo, sempre na mesma montagem, as coisas sempre no mesmo exato lugar, sem nada novo? Isso é uma questão muito pessoal. Não tem problema você deixar o seu altar montado sempre ali da forma que você quer, não tem problema, tá bom? Mas como todos os objetos e como tudo que é vivo, vai ser passado as energias do ambiente, das pessoas e de tudo à sua volta. Então é sempre importante que você limpe os seus objetos mágicos e ritualísticos sempre que você puder, tá? A gente fala um tempo aí de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, mas passa um incenso,
passa alguma coisa que limpe esses objetos. Ou você deixa uma drusa, né? A drusa de ametista pode ser deixada para transmutar energia sempre. Ou você passa um incensinho. Enfim, do jeito que você está acostumado a limpar os seus objetos ritualísticos e mágicos, você pode fazer essa limpeza desses objetos que estão parados. Mas não tem problema, galera, deixar um altar ali parado o tempo que for sem você utilizar. É legal só que você lembre de limpar ele sempre que possível, tá bom? Não é legal você deixar o seu altar montado lá sempre acumulando energias, tá bom? Assim como nós limpamos os nossos amuletos mágicos, nós também vamos limpar tudo que tem na nossa casa e à nossa volta, tá bem? Gente, tem muito mais dúvidas que o pessoal pediu para eu responder, então eu vou dividir esse vídeo, tá bom? Em mais partes para responder cada uma das dúvidas de vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar a par de todos os vídeos que vão ter, tá bom? Deixa nos comentários alguma outra dúvida que você tenha sobre o altar. E é isso, gente. Me segue nas redes sociais, também entra no grupo do Facebook do Aliança e no Insta também. Tudo aqui na descrição do vídeo. Beijo pra vocês e até a próxima!